Da Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Já estamos ao vivo com a nossa live. Você já pode nos acompanhar, mandar o seu recadinho, participar conosco. Pode também participar pela Rádio Membuí, no site da Rádio Membuí, membuí.com.br. Pode nos acompanhar para mais de 50 municípios com o seu radinho, o seu companheiro, e também pelo aplicativo do celular. E lembrando que você ainda pode concorrer ao livro sobre a palestra da Efeito Mais, o sucesso da empresa familiar, planeja sua continuidade. Então, você pode ligar para 3212-6060 e 3212-5353 ou curtir a nossa live agora, que a gente abriu agora, e quem já curtiu a anterior também está concorrendo. E nós estamos aqui para Efeito Mais, Sebrae RS, Empreendedorismo que Transforma, Mercado Público, Lilian Recanto, Ferrari Melo Empresas, AGA Credit, Construtora Imobiliária Jobim, Brita Pinhal, Fênix Serviços Elétricos e Automação Residencial, chame a Fênix, 992-14-2066, Saul Souza Imóveis, Centro Ótico, Ótica e Joalheria, Davante Odontologia e Implantes, Uninter, Centro Universitário Uninter Santa Maria, Purifique, que já estamos com os nossos convidados aqui da Purifique, também Mademax Pneus, tradição que vai longe, Santa Maria Tecnoparque, Livraria Santos no Monet Plaza Shopping, Paula Toller vai estar em Santa Maria dia 9 de novembro e Marília Mendonça dia 21 de novembro. Lembrando que os ingressos, os valores vão subir da Paula Toller já no dia 10 de setembro. Então, se você ainda não comprou, corre para comprar. Se você quiser informações, é no 999-718919. Casa 10 Ambientes, Colégio Nossa Senhora de Fátima, Mactub no Monet e no Praça Nova. AS Limpeza de Estofados com Andrei, o telefone é 3317-4089, Novara Moda e Acessórios e Cancian Imóveis comercializando o La Espésia aqui em frente à Rádio Membuí, aos fundos, na verdade, porque na frente teremos o nosso complexo de rádios em Membuí Nativa e nos fundos, então, as obras que vão ser a primeira etapa, com 400 e poucos apartamentos. Lembrando, gente, que só tem 30% ainda para vender. Corre lá no Cancian, R$138 mil o apartamento. E você tem várias formas de comprar esse apartamento. Você pode dar uma entrada mínima de R$13 mil, enfim, tem várias condições. Então, vá lá na Cancian Imóveis para você também ter o seu, nem que seja para você investir. Eu quero mandar um abraço também para o Christian, lá do Entreveiro do Gaúcho, que ele está inaugurando amanhã a sua loja, porque antes ele tinha um trailer e agora então ele deu um passo maior. Parabéns, o Entreveiro é uma delícia. É aqui na Walter Jobim 747. E quem está nos acompanhando agora, liga para lá e pede o seu Entreveiro do Gaúcho, 991517012. 991517012. Diz que você ouviu aqui no Empreender com Sucesso que você vai ganhar um desconto. E já estamos aí com os nossos queridos convidados dessa noite, a Lia Noal, da Purifique, e seu Fernando Noal também. Eu sempre fico muito feliz, porque é uma energia muito boa, né? A água já é uma coisa boa, né? Já dá energia. Bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Elisete, mais uma vez por estar aqui e falar um pouco da nossa água, né? Tão importante para todos nós, para o nosso organismo, para a nossa... Hoje a gente tem esse clima muito seco, nós estamos aqui, tivemos toda essa questão de geadas e tempos frios, mas mesmo assim precisamos nos hidratar. Também agora estamos com esses dias quentes, a temperatura sobe, mas a umidade do ar está muito baixa, então está muito seco. E a hidratação é essencial. Então, hoje, falar de água é falar da hidratação.
Então exatamente, né? Hoje eu disse assim, ó, que parece que a gente só se lembra da água quando tá quente. Tá quente. Mas no inverno a gente tem que tomar. Nos dias frios a gente também precisa ter uma hidratação, tanto quanto nos dias quentes. Claro que nos dias quentes o nosso organismo ele parece que exige mais água. Na verdade, quando nós sentimos a sensação de estarmos com sede, nosso organismo já está desidratado. Então, é uma questão assim, precisamos sempre estar tomando água. Sim, e eu vou dizer uma coisa, eu sou suspeita a falar, mas eu vou dizer uma coisa, esses purificadores são sensacionais. Lá em casa eu só reclamo porque... Tem que pôr água. Pôr água, né? Porque o André toma água e não põe, mas agora ele já está né, também se policiando, porque a gente toma muito mais água, tá na frente da gente, a gente sabe que é uma água pura, e eu antes tomava água mineral ou água da torneira, hoje eu não consigo mais tomar. Mais. Então já está batizada com a água da Purifique. Parabéns. Mas a questão também é assim, ó, a Lisete acabou de falar a questão também de ter que estar abastecendo o purificador, porque a dela é uma jarra, é pequena. É verdade. Então, como se tem vários tamanhos, mas hoje toda a nossa linha de purificadores nós conseguimos fazer uma instalação. O que é isso? É pegar da torneira através de um registro, de uma mangueira, ele vai entrar dentro do teu purificador através de uma boia, como se fosse uma caixa d'água. E isso tudo nós temos os técnicos que fazem isso. Eles vão na tua casa e vê, há a possibilidade de fazer a instalação aqui. Hoje mesmo foi agendado para uma empresa que ela acha que não tem a possibilidade. Eu, assim, passando o olho, eu acredito que tenha, mas amanhã o Fernando vai lá e vai ver da possibilidade de fazer essa instalação. Por quê? Porque hoje a gente está na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, não tem mais água. É claro que não é difícil chegar em qualquer torneira, pegar com uma jarra, com uma garrafa e reabastecer o aparelho manualmente. Mas também tem-se essa praticidade dele que ele fique abastecido. Sim, eu até digo, eu falo isso assim, eu falo muito da jarra, porque como nós lá em casa somos dois, né? Então a gente passa o dia todo fora, mas aquela jarra para nós, assim, tá sempre funcionando. Agora eu sempre digo assim, ó, se você tem mais filhos, se você tem uma empresa, você tem funcionários, o mínimo, e a economia, gente, da comprar água mineral. Eu sei que em vários locais que eu vejo o pessoal gasta horrores na água mineral, né? E o custo-benefício vale muito a pena. E hoje até nos aparelhos pequenos, até vou me virar aqui e vou mostrar para vocês, nesse aparelho pequeno aqui, a gente já consegue fazer uma instalação nele. Olha. Foi adaptado para fazer uma instalação. Por quê? Porque hoje as nossas cozinhas são mais compactas. As famílias, elas continuam grandes, mas as cozinhas, elas são muito compactas. Então, foi desenvolvido um sistema de boia de instalação para que esse aparelho também seja abastecido, porque até então era um único aparelho que era manual. Entendeu? Então, a gente já consegue fazer uma instalação neste aparelho. Então, por quê? Você não precisa estar disponibilizando e ele ocupa muito menos espaço do que um galão de água. Ele é muito pequeno, é muito prático. Você vai viajar, pode levar junto, porque ele é pequeno, prático, fácil de estar manuseando com ele. Então, toda essa questão da instalação, ela é muito prática. E outra coisa, tu chega em casa, tu vai ter sempre a aguinha ali pronta para servir. Sim, e uma das coisas que eu recebi hoje, que eu li uma matéria com o Dr. Drauzio Varela, sobre a questão da água gelada também, né? Se tu tá com a jarra ali, ou se tu não quiser estar com a água gelada, tu pode ter ela em temperatura ambiente, temperatura ambiente. É porque o nosso organismo hoje, qual é a temperatura do nosso organismo? Em torno de 36 graus, né? Então, é uma temperatura que, para nós tomarmos uma água gelada, o nosso organismo vai ter que elevar essa água gelada até a temperatura do teu corpo. Então, muitas vezes, claro, a gente tem o costume, principalmente o brasileiro, ele parece que mata mais a sede se ele toma uma água gelada. Concordo, porque tem uns calorões aí que a gente não vai tomar uma água a 36 graus, digamos assim, ou uma água a temperatura ambiente. Mas o nosso organismo tem sempre que elevar essa água à mesma temperatura dele, para que se equilibre e com isso se faça todo o processo dentro do organismo, da eliminação de toxinas e tal. Então, muitas vezes, tu ter uma água filtrada é tão importante é muito mais importante, eu quero dizer, do que tu ter uma água gelada.
Uma água filtrada, uma água filtrada de qualidade é muito mais importante do que uma água gelada. Perfeito, e eu digo uma coisa para vocês, não sei se é eu, porque a gente disse que a água não tem gosto, não tem cheiro, inodoro, aquela coisa toda que a gente aprendeu. Tudo que a gente aprendeu, né? Mas eu vou dizer uma coisa, depois que eu comecei a tomar a água da jarra e também do squeeze da Purifique, gente, eu tomo com gosto aquela água, sabe? É diferente, a André também fala assim, nossa, coisa bem boa de chegar em casa e tomar aquela água, né? Tomar aquela água é uma coisa que renova, né? Porque o que acontece? Hoje a nossa água, uma coisa que eu gostaria até de salientar hoje bastante, hoje eu trouxe refis aqui, tá? Esse aqui são os elementos filtrantes que vão nos nossos aparelhos. Aqui eu trouxe 5, nós temos mais um, que são 6 modelos de refis. Todos eles vão ter da água filtrada, livre de cloro, livre de impurezas, sem cheiro, sem gosto. Mas cada um especificamente tem o seu, digamos assim, ele vai retirar toxinas ou impurezas a mais. Onde, por exemplo, assim, hoje nós temos na água a questão muito de metal pesado, né? Que são assim, alguns metais pesados que vão para o lençol freático. Então, isso tudo o nosso refil vai reter. A questão do manganês presentes na água. É uma coisa assim, o que acontece? Aquela coisa amarela que tem na água, muitas vezes, é o ferro e o manganês. Olha. Né? Então, isso no organismo humano, ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, se a gente pode ter uma água de qualidade, sem cloro, porque o cloro é o que a gente consegue sentir o gosto, né? E o cheiro. Se podemos ter essa água sem gosto, sem cheiro e livre de todos esses contaminantes, assim como os metais pesados, os pesticidas e aí vai outros vírus e bactérias, quanto importante é ter um purificador em casa, né? Então, hoje nós temos os refis, digamos assim, para aquela pessoa que quer investir pouquinho, né? Eu compro um aparelho e vou comprar com um refil mais econômico. Ok. Quando você vai trocar esse refil, você pode colocar qualquer um deles, porque eles vão encaixar no teu aparelho. Que bom saber disso. Então, não necessariamente porque eu comprei com um refil mais econômico, que eu vou ter que seguir sempre com ele. Lia, e esse mais econômico, ele é mais... eu uso menos tempo? Como é que funciona? Não, na verdade, assim, todos eles têm mais ou menos uma vida útil de filtragem em torno de 600 litros. Tá? Então, o que acontece? Ou o equivalente a 6 meses. Porque se calcula também, por exemplo, quantas pessoas tem na residência. A gente sabe que aquelas pessoas precisam tomar no mínimo, que é o que o Inmetro faz, o teste, o controle, 2 litros de água por dia. Então, isso, em torno de 6 meses, essas pessoas precisam trocar esse refil. Tá? Digamos, os mais completos, o que ele vai fazer? Ele vai retirar mais impurezas da água. Né? Por exemplo, o mais econômico, ele vai retirar cloro, impurezas, metais pesados e tal, mas ele não vai retirar na totalidade, por exemplo, o ferro, o nitrato, o nitrito, os pesticidas, entendeu? Então, ele vai te dar o mais completo, já está dizendo mais completo, ele vai te dar maior qualidade, entendeu? Mais segurança também. Mais segurança, né? Assim como temos os outros que também... liberam minerais, nós temos o que retira o excesso de flúor, né? Nós temos o que deixa a água com pH mais alcalino. Então, tem para todos os tipos, todos os bolsos também. Os bolsos, vamos dizer, vamos dizer nos bolsos. Ou também, por exemplo, tem aquela pessoa que ela é alérgica ao flúor. Entendeu? Tem muitas pessoas que são alérgicas ao flúor. Então, nós temos o refil específico da retirada do flúor. Olha só. Né? O excesso de flúor. Sim, e interessante também, tem uma coisa assim, daqui a pouco você compra lá e pensa, bom, vou comprar com um refil mais econômico, mas na próxima vez, agora eu já posso comprar o mais completo, eu já fiz o investimento com um aparelho, agora eu vou investir no refil mais completo. Eu acho que eu acho isso assim perfeito, né? Porque na verdade eu vou comprar primeiro, então olha ali, eu quero levar o purificador, mas eu vou levar esse mais que já vai me auxiliar e muito, né? Exatamente. Então, depois sim, agora eu vou trocar daqui, eu já paguei, já estou livre, já exatamente. Aí o investimento é um investimento bem menor e você pode colocar um refil que vá te dar a melhor qualidade da água. Perfeito.
Quero mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aqui, Vera Ortiz Braga, Ângela Silva, que está nos dando parabéns pelo programa, amiga, obrigada. A Rosane Rosa, a Lourdes Helena Dilla, um grande abraço para Lourdes. Lourdes, esposa do nosso colega, ex-colega, né, o França, que nos deixou, mas sempre vai ficar aqui na lembrança de todos nós, né? Assim como perdemos essa semana também o Chiru Vasser, que dó, né? Fiquei bem sentido. Sim, olha, foi assim... Ele fazia muito isso aqui em Coro, né? Lembra? Sim, no Fazia meu tempo da loja, ele fazia para mim, ele fazia quadrinhos também. Ele gravava para mim. E pirografia, então, né? A Lourdes está nos acompanhando. Um grande beijo para ela. A Zaira Contorza, Elenir Terezinha Santos Brito, Luiz Quintiliano, Ana Paula Silva de Souza, Denise Charão, a Karina Lopes, a Larissa de Oliveira, também aqui a Claudete Trevisan, a Simone Camargo, o Ney Izigari de Freitas Júnior, Izigaray, eu ainda aprendi. Manuel Flávio Costa, olá, querida amiga Lisete, boa noite, tudo bom? Tá excelente o programa. Grande abraço, obrigada. Emanuel Queiroz, um grande palestrante de Porto Alegre, escritor. Olha, fico muito lisonjada de tê-lo aqui na nossa live. A Josi Oliveira, a Júlia Almeida Ercolani, ela que... Conheci ela pequenininha lá na Avenida Tênis Clube, Andréia Bertoncel, olha, o pessoal tá chegando aqui na live. E se você quiser deixar um recadinho, deixa aqui que a gente vai respondendo para você, porque é importante você saber, né? E como é importante a gente cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde começa também pela ingestão da água. Não adianta fazer exercício, vou cuidar lá, vou fazer um tratamento de beleza, se eu não tomar água, porque a pele, tudo precisa da água, né? Hoje todos os médicos, todos os esteticistas, a primeira coisa que eles querem saber do paciente é se ele toma água. Exatamente. Quanta água ele toma por dia? Eu tomo 2 copos. Não é suficiente. É muito pouco, né? Então, hoje a gente tem que saber que nós somos responsáveis pelo nosso organismo e para evitarmos as doenças. Porque nós podemos prevenir, não adianta remediar depois, porque depois apenas você vai estar remediando, muitas vezes nem curando. Vai estar só remediando. E lembrando que isso aqui é excelente, eu amo, vocês me veem tomando chimarrão todas as noites, mas eu tomo muita água durante o dia, tá? Não substitui a água. Não substitui a água. Então, mas eu tomei chimarrão, mas eu tomei um copo de suco, eu comi uma fruta. Não adianta, tem que tomar água, Tem que tomar água, porque na fruta, no próprio alimento, a gente tem a água. Mas essa água, ela é mais absorvida pelo nosso organismo, porque o organismo, ele tem que, digamos, ingerir esses minerais dos alimentos que a gente come ou da fruta, para depois dividir. Esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para o teu intestino, esse aqui não vai, esse aqui vai ser eliminado. E a água não, a água ela vai funcionar como uma vassourinha dentro do teu organismo, ela vai limpar. Tanto é que, por exemplo, assim, as pessoas... eu não tomo água porque eu não quero ficar levantando para fazer xixi. Gente, tu tá ficando doente. Pode dar um problema renal, pode dar um problema na bexiga. Por quê? Porque ele não vai estar funcionando, o sangue não vai estar circulando. Porque o nosso principal condutor do sangue hoje é a água. Exatamente. Então, tu precisa estar hidratado para que essa água, digamos que esse sangue circule no teu organismo para também eliminar a toxina, você conseguir fazer um xixi. E depois tem aquela questão, né, gente? Você pode saber se você está hidratado ou não pelo teu xixi. Porque quanto mais escuro, menos hidratado você está. Então, se você vai fazer, como tem a nossa doutora que diz, se você vai fazer um xixi que ele está muito amarelado e muito forte, tome mais água durante vários dias, que aí teu rim vai limpar. Exatamente. Outra coisa importante, dores de cabeça, pressão alta. Eu tenho pressão alta, né? Então, é uma das coisas que o meu médico sempre diz, muita água. E se tu tiver com dor de cabeça, mais água ainda, né? Então, a gente, às vezes, por descuido, né? Mas não pode, né? Não pode. Li é uma coisa que hoje me chamou bastante atenção também nos purificadores que tem
um selinho ali, né? Porque hoje o que se vê de notícias dos pesticidas, principalmente, né? A gente vê muito, assim, ó, o pessoal joga a embalagem ou põe perto de onde tem das nascentes, né? E o quanto é importante que a Purifique tenha esse selinho de qualidade, né, Lia? É que assim, hoje, por exemplo, claro, já temos mais uma consciência do descarte correto dessas embalagens, né? Sim, mas sim. A gente sabe que tem muita embalagens ainda que são acondicionadas de forma irregular. E isso tudo, até com uma chuva dentro do teu pátio, por exemplo, você tem um poço artesiano, por exemplo. E lá perto do teu galpão tem uns galões lá que foi usado esses pesticidas. O que acontece? Essa chuva vai passar por esse balde, digamos assim, e, teoricamente, ela já vai ir para o lençol freático. Ele vai direto para o teu poço. Não pensa que ele vai para outro lugar. Ele pode demorar, mas ele vai para esse poço. Então, hoje, nós temos assim a questão dos poços. É muito importante quem tem poço artesiano fazer análise da água, né? Porque não é porque é um poço artesiano que ele não é contaminado. Porque é decantação, é sistema de decantação. Então, chove e vai levando aquelas impurezas, assim como outros contaminantes. Então, hoje é muito importante quem tem poço fazer análise da água e saber. Não é só análise de potabilidade, gente. Porque hoje, se tu vai fazer uma análise simples, ele vai te dar a potabilidade da água. Mas o importante é fazer uma análise físico-química. Pague um pouquinho mais, mas faz uma análise físico-química que você vai saber qual é a água que tu vai estar dando para tua família ou até para os animais. Nós temos um exemplo no nosso prédio, que nós temos um poço lá e que não dá para utilizar. A gente fez todas as análises, para nós seria assim um custo bem menor, mas não tem como utilizar. Então, tem que ter o purificador, né? Tem que, pra gente não ficar tomando água da torneira direto. E também aquela coisa assim, enche galão, busca galão, compra no mercado. Então, já tendo ali o purificador... Já vai direto ali, já vai enche. direto. Tu nunca vai ficar sem água, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, essa questão dos contaminantes, hoje, a gente sabe que tudo hoje tem agrotóxico, tudo tem essas contaminações químicas, né? E a nossa estação de tratamento, ela consegue retirar, mas ela não consegue retirar na totalidade. Por quê? Porque o sistema de filtros é diferente. Sim, né? Imagina. É muito, porque a quantidade é muito grande. Sim, olha a quantidade de água, né? Então, hoje dentro da nossa casa nós somos responsáveis. Então, mesmo quem tem um poço artesiano, faça uma análise desse poço, veja em que situação ele está. Hoje nós temos a Universidade Federal de Santa Maria que faz essas análises, até um custo eu não considero muito alta, mas é muito importante fazer essas análises. Sim, eu sei que nós fizemos lá do prédio até na universidade e deu que não tem como a gente tomar eu tive um essa cliente água. ontem em Camobi que ele disse, olha, não tem condições de tomar água do meu prédio, estou levando isso aqui porque eu tenho criança e eu preciso disso aqui. Né? Por quê? Porque muitas vezes se misturam as duas águas, né? A água tratada com a água do poço, só que uma vai contaminar a outra. Também tem que ver muitas questões das caixas d'água, gente. A gente esquece de olhar a nossa caixa d'água. É verdade. Né? Porque a caixa d'água, lá na caixa d'água, já ouviram falar em trialometanos? Trialometanos é o contaminante entre o químico do cloro, digamos assim, né, com o orgânico, que é o barrinho que está lá na nossa caixa d'água. Porque quando, digamos assim, entra água na caixa d'água, aquela impureza, aquele barro vai decantando, ou seja, ele fica no fundo da caixa d'água. Quando a água entra novamente, normalmente à noite, que tem menos consumo, aí ela entra com maior pressão. Aquele barrinho que está lá dentro, aquela terra, ela vai misturar com a nossa água. E isso chama-se trialometanos. É um nome bonitinho? Não, não é bonitinho, mas ele é cancerígeno. Então, isso aí é câncer. Antigamente falava assim, coliformes, era um outro nome que se dava. Hoje se dá o nome de trialometanos, que é a mistura do químico com a água. Do cloro com o químico. É que a outra vez que eu fiz aquele testezinho do cloro na água, é a mesma coisa. É o orgânico da fruta na nossa água com cloro. Então, a fruta ou o alimento absorve o cloro,
formando o trialomethanos. Então isso são coisas que a gente pode evitar com um simples refil, com um aparelho pequeno. Né? Sim, aí, como a gente diz, tem para todos os bolsos e todos os tamanhos, né? Porque, por exemplo, você que tem uma clínica médica, né? Uma das coisas, esses dias eu cheguei numa clínica médica, não vou citar aqui, óbvio, não se cita, mas vontade, uma sede para tomar água, não tinha água. Não se concebe um consultório não ter água para a gente tomar. Tem um bebedouro lá no corredor lá fora, mas o que custa ter um purificador dentro da clínica, né? E eu tava lá esperando e acabei não saindo para tomar água. E aí tu acaba... Porque era por ordem de chegada, né? Acaba se desidratando. Não tomei a água. Então, assim, hoje tem para todos. Por exemplo, no consultório dentário, consultório médico, você que... Nossa, tem que ter água. As pessoas chegam lá, elas precisam, muitas vezes, até tomar um remédio, não tem uma água para tomar, né? Então, acho que assim, todos os locais deveriam ter um purificador. Até na farmácia, que a gente chega para tomar às vezes a gente precisa tomar aquele remédio na hora, né? Muitas vezes eles têm mais a uso restrito, eles não expõem muito ao público. Claro, cada um tem a sua forma dentro do seu estabelecimento, mas é muito importante ter água mesmo. Mas eu até quero fazer aí um chamado aí para os nossos empresários, falar nesse sentido da importância de você ter isso. É um diferencial, sabe? A gente tem que ter diferenciais para o nosso cliente hoje. Tu poder chegar num local e tu ter uma água. O pessoal, toma um café, mas tudo bem, o café é bom, mas eu vou dizer para vocês, o que o café traz de tanto benefício? Eu, por exemplo, que tenho pressão alta, eu não posso tomar muito café. Agora, se eu chegar e tem uma água, eu vou tomar um copo d'água, né? Então, são detalhes que a gente tem que pensar. E uma coisa que eu falo muito isso, que eu já trabalhei com muitos consultórios médicos, e uma das coisas que eu dizia também, se é para você ter revista do ano passado, não tenha revista. Se é para ter o jornal da semana passada, não tenha o jornal. Então, a gente tem que ter esses diferenciais. Se você quer manter o seu paciente lá esperando com calma, com tranquilidade, que às vezes atrasa, tem o jornal do dia, tem a revista do mês ou da semana e tem a água para dar uma acalmada, porque a pessoa tem que esperar realmente. Então fica a dica aí, você que é médico, advogado, empresário, tem que ter uma aguinha, não adianta ter só o chimarrão e o café. Mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Davante Odontologia e Implantes, excelência no atendimento e resultados garantidos. Tem acesso a técnicas minimamente invasivas, trazidas diretamente da Suíça. E realize o seu implante dentário com conforto e segurança. Equipe de multiespecialidades, capacitada para resolver casos complexos de reabilitação oral, devolvendo a eficiência mastigatória, aliada à estética, com técnicas inovadoras de harmonização orofacial. Não tenha mais vergonha de sorrir. Ligue para Davante, número 3347-7882 e agende a sua consulta. Quer morar em um condomínio fechado com excelente localização? Sua família vai amar o novo endereço da sua vida. Residencial La Espésia, na Avenida Walter Jobim, ao lado do Hiperbig. Olha só, 2 portarias 24 horas, prédios de 7 pavimentos com elevadores, gás e água com medição individual. E para a convivência, salões de festas, playgrounds, praças de lazer, quiosques com churrasqueiras, piscina, quadra poliesportiva com gramado. Apartamentos de 2 dormitórios,
mais box a partir de R$138 mil. E mais, financiamento na planta pela Caixa, FGTS como entrada, prestações a partir de R$599. Residencial La Espésia. Gostou? Venha negociar com a Cancian Imóveis. Ligue 3033-7400 ou 984-21-4171. cancianimóveis.com.br. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos, atuando em Santa Maria na educação, com base aos valores do Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Acolhe 1.700 alunos, focando a aprendizagem no desenvolvimento de suas competências e habilidades, bem como na formação socioemocional de cada estudante. Berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Fone 3033-8950. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos. Casa 10 Ambientes Santa Maria, especializada em móveis inspirados conforme o estilo de vida dos clientes. Combinação autêntica para criar padrões, texturas, cores e acabamentos exclusivos. A Casa 10 Ambientes tem sua trajetória moldada por fortes diferenciais, como ter fábrica própria, a Incolar, há 30 anos no mercado. Em Santa Maria, a loja 10 Ambientes Santa Maria já está há 7 anos com uma acolhedora estrutura de casa completa e multifuncional para o cliente planejar o seu espaço familiar ou profissional. Que tal tomar um café e projetar seus sonhos com a equipe da Casa 10 Ambientes, na Rua Dr. Bozano 39. Você sabia que no Brasil cerca de 90% das empresas são de origem familiar e geram mais de 60% dos empregos? Mesmo com essa expressividade, somente 30% delas sobrevivem ao primeiro processo de sucessão. A Efeito Mais traz a Santa Maria no dia 3 de setembro no Itaimbé Palace Hotel. Michael Valer, autor do livro Empresa Familiar, Ame ou Deixe, para a palestra Sucesso da Empresa Familiar. Planeja a continuidade do seu negócio. Inscreva-se no www.simpla.com.br. Entreveiro do Gaúcho cresceu e a partir desta sexta, 30 de agosto, abre suas novas instalações para clientes cada vez mais exigentes em sabor e variedade. Num entreveiro de carnes de primeira qualidade, cardápio de dar água na boca e de tirar o chapéu. Tem X, tem dogs, tem petiscos e a especialidade da casa que é o entreveiro no pão. De Casa Nova, o Entreveiro do Gaúcho te espera. Boleia a perna e te aproxega. A mistura, o tempero, o aperitivo e o esmero com carinho é a nossa atração para lhes dar boas-vindas. Entreveiro do Gaúcho, a tradição que vai dentro do pão. Agora na Walter Jobim 747, no antigo endereço da Tia Farmácias. Peça também pelo WhatsApp 991 51 7012. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. 20h35. 24 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, nessa noite de quinta-feira, e falando sobre um tema aí que tem tudo a calhar com a noite de hoje, que é a água, né? Que tá um calorzinho gostoso, a gente chegar em casa tomar aquele copo d'água gostoso, a gente acordar de manhã tomar uma água gostosa, né? E isso faz parte da nossa saúde, do nosso cuidado, e a gente até estava falando sobre isso, até dei um alerta aí para todos os empresários que um diferencial às vezes não é um café e um chimarrão, que também é tu chegar e poder tomar um copo d'água, né? Então, em uma água pura. E que você ainda vai ter uma economia muito grande, porque tem que estar chamando tele, tem que buscar vir aqueles botijões enormes, né? Então, fica a dica aí para quem tem consultório, enfim, olha, todos os... inclusive, todos os segmentos. Todos, inclusive farmácia que eu estava falando, né? Porque às vezes tu quer tomar um remédio, meu Deus, deveria estar lá, público, a pessoa às vezes está dando uma caminhada, entra na farmácia para se
pesar. Quer tomar um copo d'água? Não tem, né? Então, assim, ó, mas aí, mas eu não preciso fornecer água para quem tá caminhando, mas aquele que tá caminhando vai ser aquele que vai voltar lá para comprar o remédio depois. Para comprar o remédio depois, exatamente. Então são coisas, assim, que são importantíssimas. Tem muita gente, porque nós estamos aqui em 3 lives diferentes, mas a Vera Ortiz Braga, ela diz, parabéns, Lisete, informações interessantes. Realmente, a gente precisa falar de coisas que são boas para nossa saúde. Não adianta eu comprar o melhor creme, o melhor... porque aí as pessoas... eu fiz Botox, eu comprei o melhor creme, eu fiz não sei o quê. E se eu não me hidrato, não adianta. Tem que ser... Todo tratamento hoje, a gente sabe que tem que ser de dentro para fora. Então, hoje você pode comprar o melhor creme, com certeza, mas você pode tomar seu copo d'água de qualidade, seu copo da água pura de qualidade. Porque hoje, por exemplo, nós temos o refil alcalíneo. O que o refil alcalíneo faz? Ele eleva o pH da água. Nós estando com o pH mais elevado, nosso organismo vai estar mais, digamos, ele vai estar mais... com menos facilidade de pegarmos doenças, né? Então, eu tenho até algumas coisas aqui, que hoje o pH mais elevado, ele vai hidratar melhor as nossas células, ele vai desintoxicar o nosso corpo, ele melhora a produção de energia, ele vai te dar uma melhor energia. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. É importante até a gente falar sobre ele memora muito a capacidade da memória por retirada de metais pesados da água e melhora a oxigenação celular. Então, ele é a água alcalina, ela é antioxidante, ou seja, vamos ser bem, digamos assim, ela vai ser antiferrugem, né? Nós não vamos ficar enferrujados com uma água alcalina. Por quê? Porque o antioxidante, ele vai tirar as toxinas, ele vai te deixar com as células livres para trabalhar. Exatamente. Né? Então, hoje você tem tudo isso. Não que um refil mais econômico não vá fazer isso também, ele vai fazer, só que nós temos o específico. Né? O específico. Então, a questão do pH da água hoje, o ideal é nós tomarmos uma água com pH igual ao nosso sangue, que o pH é 7,35, 7,4. Eu já falei isso em algumas vezes aqui. Mas é importante repetir. Mas quanto mais elevado esse pH, mas também ele não pode ser muito elevado. Tu entendeu? Porque se ele chega a ser elevado... Imagina que nós temos uma tabela de 0 a 14, onde 7 é o meio, né? Para baixo de 7 é ácido, acima ele é alcalino. Então, se o nosso pH do sangue é 7,35, 7,40, 7,35, 7,34, ele está alcalino, ok. Se você eleva mais esse teu pH da água, você vai evitar tudo isso aqui, ó. Você vai ter mais disposição, melhora a capacidade de memória. Por quê? Porque o teu cérebro, o teu organismo está mais ativo com essa água com pH mais elevado. Enquanto você toma uma água ácida, com pH abaixo de 7, esse teu organismo ele também vai ficar ácido, mais suscetível a doenças. Então, hoje nós podemos prevenir doenças com água, né? Se hidratando. Exatamente. Eu quero mandar um abraço aqui para o Elton Belo Flores, para a Ângela Silva, a Nara Suzana Stein, um grande abraço, ela que é lá da Estácio e também da Unisme, um grande beijo para ela. Everton de Sena Carvalho, Luiz Neto, nosso churrasqueiro, Rodrigo Aguiar da Silva, Clóvis Ribeiro, um consultor aí de grande nome na região central do estado, dono também das lojas Mactub e da Novara, moda e acessórios, a Marli Geisler lá de Juí, o Lorenzo Mazini está dizendo boa noite, Lisete, adorei os temas do programa, beijão, obrigada, Lorenzo. A Metalúrgica Oliveira também, o pessoal lá da Metalúrgica, todos lá nos acompanhando, um abraço pro pessoal lá. E aqui também tem muita gente, a doutora Elizabeth Copete, advogada, Vitor Braida, Mara Godoy, Giba Lopes, Leomar Streck,
Reni aqui no Cheats, Tatiana Alves, olha, tem bastante gente aqui que não tem como a gente nominar todos que estão nos acompanhando, né? E a gente agradece a todos que estão conosco acompanhando esse programa, lembrando que quanto mais você compartilhar esse programa, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, vão cuidar da sua saúde, vão, né, estar melhores aí. Então, compartilha o máximo que você puder aí com seus amigos, com seus familiares, porque é importante. Inclusive, importante lembrar também que as crianças não pedem água, que os idosos não pedem água. Aqui no meu que a gente precisa fazer isso. E eu vejo que lá em casa, a Maria Cecília, filha do André, ela, com a jarra, agora ela mesmo já está pegando água. Eu tô com sede. Antes ela tomava o suquinho de uva dela, né? Aqueles de caixinha. Agora, com a jarra, ela já vai lá e pede água, né? Exatamente. Então, tu incentiva. Por quê? Porque muitas vezes o idoso, eu não gosto da água. A criança diz que não gosta de água. Por quê? Porque ela não tem sabor, ela sente aquele gosto amargo. Que quando tu vai tomar água, parece que ela desce pesando, né? Ela desce grossa. Né? Quando tu toma uma água filtrada, uma água que não tem todas essas impurezas, ela vai descer leve. Ou seja, vai ter o gosto de tomar a água. E o idoso é a mesma coisa. Tu tem que oferecer ou uma água com boa qualidade que ele vai conseguir tomar água. E eu vou dizer, sou suspeita a falar, né, mas eu mudei muito os meus hábitos em relação à água depois que eu comecei a utilizar os produtos da Lia, que é da Purifique, né, porque a gente é muito diferente. Eu desafio a quem está nos acompanhando aqui comprar a jarra lá da Lia, e se achar que não é bom, eu pago a jarra lá, porque, gente, é maravilhoso. Vamos fazer um desafio, Lisete. Vamos. O cliente que chegar na loja agora, né, hoje já estamos no final do mês de agosto, né? Mas vamos pegar esse final do mês de agosto até 15 de setembro, que daí as pessoas já receberam, já pagaram suas contas. As pessoas que chegarem na loja dizendo que ouviram o programa da Lisete, eles vão ter um desconto especial, porque normalmente na jarra, como ela já tem digamos assim, ela tem um valor mais baixo, ela já é um valor mais econômico, normalmente o desconto dela é menor. Mas eu vou fazer o mesmo desconto que eu faço para os demais aparelhos. Fica a dica aí. Eu vou falar aqui todos os dias. Porque eu vou dizer para você, eu tenho certeza que depois você vai dizer, vai agradecer, porque eu sei por mim. Sabe como é que eu comecei a utilizar os produtos? Porque a Lia deixou uma jarra dela para mim. Deixou, eu fiquei lá em casa e me apaixonei. E falo para todo mundo, gente, é maravilhoso. Você vai ver a diferença na qualidade da água, além de eu economizar. E o meu squeeze, então, nossa senhora, eu tenho no carro, né? Porque eu vou hoje mesmo eu fui na minha terapia, eu levo lá o meu squeeze junto, né? Junto. Então, e eu gosto porque ele tem, tu pode ficar segurando ali no cabinho. Aí cheguei lá, já encho de novo, volto, tô tomando a minha aguinha. É importante para quem usa, por exemplo, a nossa squeeze, de não deixar no carro. Porque tudo que tu deixa dentro do carro, o material da nossa squeeze, ela não libera o bisfenol para a água. Assim como as garrafinhas PET normal, elas acabam liberando, porque o material que é feito não é com o mesmo material que são feitas as PET normal, tá? É um outro tipo de material. Não vou lembrar qual é o número N. Se eu tivesse a squeeze aqui, eu olhava no fundo até eu lembrava. Mas o importante é não deixar aquecer essa água dentro. Sim, eu não deixo assim, eu digo quando eu levo no carro, é porque eu saio de casa, ponho no carro, tomo, já desço lá, vou na minha terapia, levo, vou no centro, levo, exato, né? Então isso é muito importante. E isso a gente está cuidando da natureza, porque se tu usa squeeze, tu está deixando de pôr na natureza PET, materiais que vão demorar anos a se decompor. Então ela é Purifique Eco, ou seja, ecologicamente correta. Assim como são todos os nossos aparelhos. Cada um tem um batismo de um nome, né? Pois é, eu até quero saber, porque eu fiquei encantada. Natureza. Eu disse, olha só. Porque assim, todos os nossos produtos, eles remetem a alguma coisa em relação à natureza. Assim como o refil por decantação. Ou seja, a filtragem vai ser um pouquinho mais lenta, mas ela vai ter mais qualidade. Então, até a questão, eu gosto sempre de salientar a questão da toxoplasmose. Os nossos refis são eficientes porque eles são pelo sistema de decantação, não tem nada de pressão, né? A outra coisa que eu gostaria de salientar, todos os nossos refis, eles são usados produtos naturais.
Não tem nada de químico dentro dos nossos refis. Né? Então, é tudo produtos naturais, são rochas, são minerais naturais. Tá? E aí, a Purifique, ela tem desde o início dela, que ela começou, digamos, há 20 anos atrás, quando ele lançou um aparelho que se chamava Vida. Porque hoje a água é vida. É vida, é verdade. Então, hoje, depois de 15 anos, depois desse aparelho, ele foi lançado outros produtos e esse aparelho ficou meio em desuso. Só que, por pedidos de vários lojistas e da própria empresa, eles relançaram, quando a Purifique fez 15 anos, eles relançaram um aparelho Vida, que nós temos até hoje. Então, com licença, se eu vou olhar no nosso banner, esse aqui é o aparelho Vida. É um aparelho mais simples, ele é um material feito... Ele é um material feito diferente dos demais, é o mesmo material que é usado na jarra, na Pratique, para ela conseguir ter uma qualidade do refil, mas com um custo um pouquinho menor, tá? E depois nós temos o aparelho Natureza, né? Eu adorei esse Natureza, tem uma cor preta também, bem escura, né? Ele tem no cristal, no branquinho com verde e no preto fumê, que aqui está todo. Eu adorei aquele preto fumê que eu vi. E depois nós temos o aparelho ecológico, também referente à natureza, né? Que já é um aparelho um pouco maior, que vai 2 refis, uma família um pouco maior, uma empresa também, onde não tem um consumo muito grande. Depois nós temos um aparelho maior, que é o Saúde. Aí o ecológico e o Saúde, ele vem em 2 versões. Ele vem para contorneira, com água a temperatura ambiente, e também para colocar em cima de base refrigerada. Olha que legal. E ele encaixa, qualquer um dos dois, eles encaixam em qualquer marca de base refrigerada. Por exemplo, assim, eu já tenho na minha empresa uma base refrigerada, ou de mesa ou aquele de coluna. Nosso purificador vai encaixar da mesma forma. Por quê? Porque ele tem um sistema de boia que ele encaixa ali, a água vai descendo, quando você pega na torneirinha ela vai descendo mais. Então ele tem um sistema de boia que ele tranca embaixo. Né? Então, se você já tem um investimento do bebedouro, que é o que gela, muitas vezes tem pessoas que confundem. Eu já tenho um purificador, mas o que o senhor usa? Eu uso o galão. Não, então o senhor tem, eu brinco com o cliente, então o senhor tem